Boa noite, igreja. Você que tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de Juízes, capítulo 4. Hoje eu gostaria de falar sobre a Débora, a voz inspiradora das montanhas. Débora, o que ela nos ensina? Ela nos ensina a não ficar de mãos cruzadas quando tem tanta gente precisando de ajuda. Esse é o grande legado de Débora para nós, e nós vamos estudar isso nesta noite. Capítulo 4, depois do livro de Josué, você encontra o livro de Juízes, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois que faleceu Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arezete Aguim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Muito bem, irmãos, como eu disse, Débora é o nosso assunto de hoje. Débora, a voz que inspira, a voz que sai lá das montanhas e inspira pessoas de longe, inspira pessoas de perto. Jesus, ele conta aquela parábola do bom samaritano. Aquela parábola é muito linda. É uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, não é só dos cristãos, é do mundo inteiro, a parábola do bom samaritano. E o que fica evidente naquela parábola é que algumas pessoas realmente elas cruzam os braços quando eles podem fazer alguma coisa. Eles preferem passar por uma pessoa necessitada, passar de longe, passar de largo, simplesmente não fazer nada. E aí o que nós observamos é que alguém, aquele samaritano, parece que justamente aquele que não tem nada a ver com o parto, né? Não tem nada a ver com isso, como a gente diz, ele para, ele cuida, ele age, ele é o homem espiritual daquela parábola. O que nós vamos ver hoje é uma mulher que ela teve tudo para ficar de braços cruzados, ela teve tudo para não fazer nada, tudo para não fazer absolutamente nada, mas ela começa a fazer alguma coisa. Ela nos ensina a não ficar de braços cruzados. Bem, irmãos, aqui no capítulo 4, no versículo 1, diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Em que tempo a Débora viveu? Você está vendo aqui que nós estamos lendo o livro de Juízes. Esse livro de Juízes é o pós-Josué. Ela viveu naquela era pós-Josué. Josué é o grande conquistador da Palestina. Moisés dirigiu o povo até o Jordão. O Josué, ele atravessou o Jordão com a nação e venceu todos os inimigos, todos mesmo. A fé em Deus, aliado àquela união de todas as tribos, o desejo de servir a Deus, aquilo foi uma mistura que deu vitória a todo o povo de Israel. Agora, depois que o Josué morreu, você pode ver comigo, voltando no capítulo 2 e no versículo 12, diz que o povo de Deus deixou o Senhor, Deus de Israel, de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses. Então, depois da morte de Josué, o povo de Deus abandonou
a Deus. Pode uma coisa dessa? Pode. O povo de Deus, eles deixaram o Senhor, passaram a servir outros deuses, e então esse período de Juízes é um período mais ou menos de 300 anos, de Josué até Samuel. Então, nesse período de Juízes, nesses 300 anos, eles alteravam altos e baixos, mais baixo do que alto, ou seja, por muito tempo eles foram escravos por causa do pecado. E há um lema que define os dias de Débora, não só de Débora, mas de todos os juízes. O lema é esse aqui, que nós encontramos no capítulo 17, versículo 6, e também no último versículo do livro de Juízes, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Ou seja, no tempo de Débora, cada um vivia do jeito que queria, abandonando a Deus, esquecendo as coisas que Deus ensinava, desprezando a casa de Deus, vivendo em pecado. Cada um fazia o que queria. A vida, a fé, a religião, os costumes, tudo foi virado de cabeça para baixo. É mera coincidência ou nós vivemos num tempo muito parecido, que as coisas estão viradas tudo de cabeça para baixo? O certo vira o errado vira o certo. Então esse foi o tempo que a Débora viveu. Agora, irmãos, o que nos ensina, vamos voltar para o capítulo 4, o que nos ensina o começo do capítulo 4 é que nos dias de Débora se levantou um inimigo feroz. Deus permitiu que esse inimigo fosse levantado, e não é um inimigo desconhecido. Aqui no versículo 2, diz que Deus vendeu o seu povo, vendeu-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército. Então o que temos aqui? Inimigos, mas não desconhecidos, velhos conhecidos, os cananeus, meus irmãos, que estava sendo governado por Jabim. Esse Jabim não é o mesmo que o Josué venceu, é porque Jabim é um termo parecido com Faraó. Faraó tinha um nome, o título é Faraó, é como se fosse rei, rei, o Dom Pedro, tá? Mas podia ser o Dom João, mas era um rei. Lá no Egito é Faraó, e para os cananeus era Jabim. Então esse sujeito, Jabim, além dele ser um homem muito forte, muito poderoso, ele era um cananeu, um povo conhecido. Agora, eles já não tinham sido vencidos? Josué não venceu eles há 100 anos atrás? Venceu. Não foi uma batalha que Josué venceu 10 reis de uma vez só? 10 reis cananeus? Foi, é verdade, aconteceu isso. Mas então eles não sumiram? Não, eles não sumiram. Eles não sumiram, meus irmãos, porque quando o povo de Deus peca, quando nós pecamos, velhos inimigos, coisas indesejáveis reaparecem na nossa vida. E aconteceu isso com os filhos de Deus, com os israelitas. O pecado levou eles a encontrar os velhos inimigos e mais fortes ainda, com grande força, 900 carros de ferro. Versículo 3 diz isso, que eles oprimiam Israel com 900 carros de guerra. E como é que a gente vai explicar uma opressão tão violenta como essa? O pecado. Eu disse, o pecado ressuscita o mal dentro de nós. Quando nós abandonamos a palavra, nós nos tornamos escravos de Satanás, escravos de Jabim, escravos desse rei mau. Então, irmãos, a idolatria, no caso do povo de Israel, a desunião das tribos, o desinteresse completo em ajudar o seu próximo. Você tem retratado isso no capítulo 4 e capítulo 5. Deixaram Deus, serviram outros deuses, ninguém queria ajudar ninguém. Aqui há um individualismo, um egoísmo que está longe de qualquer coisa que se chame fraternidade, não é? Então, esse desinteresse de ajudar necessitados trouxe essa opressão. Bem, viveu num tempo que cada um fazia o que queria,
e Deus levantou um inimigo, talvez, para abrir os seus olhos. Agora, em tempos difíceis, é mais fácil ficar longe do que se aproximar e ajudar. Melhor, vamos colocar do nosso título aí, em tempos difíceis, é mais fácil ver pessoas cruzando os braços, sentando, cruzando os braços, acomodando-se, do que realmente querer ajudar. Olha, quem podia ajudar, não ajudou. Esse versículo 3 é uma realidade. 20 anos de servidão violenta. Quando você lê o capítulo 4 e o capítulo 5, principalmente o Cântico de Débora, você percebe que o inimigo, ele astutamente, a região da Palestina, meus irmãos, é uma região muito montanhosa. Para onde você olha assim, tem montanhas, 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 mas existe um lugar em especial na Palestina, que é plano como se fosse um tapete. Você tem a montanha de Tabor, você tem a montanha de Gilboa, você tem o Monte Carmelo, e no meio desses 3 montes, sem contar com o paredão de Efraim, você tem um tapete, tapete mesmo, dezenas de quilômetros, um tapete. Esse lugar é chamado no Apocalipse de Armagedon. Aqui, meus irmãos, a planície de Jezreel, também é o mesmo lugar. Aí você vê, é nesse tapete, o inimigo é tão astuto, que ele fez o quê? Ele, sabendo que ninguém se interessava por ninguém, o povo tudo idólatra lá, né, misturado com eles, o que esse inimigo fez? Ele se fortaleceu e deu tempo dele construir, ou pelo menos comprar, 900 carros de ferro e colocar naquela planície. O que isso significa? Que ele entrou no coração daquele país, ele ficou no meio daquela gente. As tribos do norte, Aser, Naftali, nós temos outras tribos ali, não é? Não podiam ter contato com as tribos do sul, que era Manassés, Efraim, Judá, Simeão, e também não podia ter contato com as tribos que estavam depois do Rio Jordão, que era Gade, Ruben. Por quê? Porque ele ficou ali no meio, sabe? Isso é um plano diabólico mesmo, Satanás entrar no meio do povo e destruir a pouca comunhão que tinha uns com os outros. Quando você lê no capítulo 5 aí, no versículo 6, diz que nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, os caminhos foram fechados, não podiam andar, e os que andavam por caminhos, iam por caminhos torcidos. Se alguém do norte quisesse ir para o sul, teria que dar voltas enormes, ou pegar aqueles atalhos horríveis, mas não podia passar pelas estradas. O inimigo fechou. Ele conseguiu entrar. Quando o inimigo consegue entrar no nosso coração, ele fecha as entradas. A gente fica sem entrada e sem saída. Muita astúcia desse inimigo. Ele colocou 900 carros ali naquele lugar. Irmãos, isso é uma força bélica descomunal para aquele tempo. É uma coisa absurda. Para cada carro daquele podia subir 3, 4, até 5 soldados. Então seriam praticamente 5.000 soldados armados até os dentes. Como é que eles vão conseguir atravessar de um lado para o outro? Muito bem, como eu disse, né? Em tempos difíceis é mais fácil ficar à distância do que a pessoa se dispor a ajudar. Quem podia, não ajudou. A tribo de Ruben, a tribo de Gade, aqui no Cântico de Débora, Débora disse, vocês podiam vir ajudar, na guerra pelo menos, mas vocês preferiram ficar cuidando dos bois, das ovelhas. A tribo de Aser, por exemplo, ela podia vir e ajudar, estava tão pertinho ali daquela guerra, daquele momento, mas, irmãos, mais uma vez a Débora cantou, vocês preferiram pegar o barquinho de vocês e trocar mercadoria, fazer negócios. Então vocês estavam ocupados com as coisas de vocês. E em Gileade, não é, aquela tribo de Manassés, lá nas montanhas, de lá dava para ver o que estava acontecendo em Megido, se deixasse. Então a Débora disse, vocês nem quiseram fazer nada. Então, quem podia ajudar,
quem tinha condições de mandar soldados e ajudar, eles não ajudaram. Às vezes, a ajuda não vem de quem tem condições de ajudar. Às vezes, quem tem ajuda. Eu estou dizendo que, às vezes, quem tem não ajuda. Vem de pessoas que você menos imagina, que você menos espera, é a pessoa que vai descruzar os braços e vai estender a mão para você. Vai estender a mão para o amigo, vai estender a mão para o irmão. Então, essas tribos, quem podia ajudar, não ajudou. Dava dó de algumas tribos, como a tribo do sul, no caso, a tribo de Judá, lutando lá com os filisteus. Se você volta no capítulo 3, praticamente o último versículo, o capítulo 3, versículo 31, depois dele foi Sangar, filho de Anate, feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhoada de boi. Olha só, esse homem luta sozinho. Você consegue ler aqui o que está acontecendo nesse versículo? Esse homem não tem uma espada na mão, esse homem não tem uma lança na mão, esse homem não tem uma armadura de couraça ou de ferro, nada disso. Assim como Sansão, o povo de Israel naquele tempo, eles não tinham espada, não tinha arma, não tinha nada. Vamos ver já sobre isso. Então, quando eles iam lutar com o inimigo, com espada, com lança, com carros, eles tinham que pegar um osso forte, no caso, um osso de jumento, e partir para cima do inimigo. Ele lutou sozinho. Sabe por que ele lutou sozinho? Porque até os homens da tribo dele ficaram de mãos cruzadas. Ninguém ajudou. Então você tem essa cena aqui na história de Débora, as tribos sofrendo sozinhas, lutando solitariamente, então, braços cruzados. Agora, a Débora, que podia cruzar os braços, é uma mulher, mulher não ia para a luta, mulher não ia para a guerra, então ela que podia cruzar os braços, o que ela faz? Ela decide ajudar. Eu disse para vocês, naquele capítulo 5, no versículo 6, que as aldeias foram fechadas até quando? Até quando o inimigo conseguiu ficar no coração de Israel? Capítulo 5, versículo 7, as aldeias ficaram fechadas, as aldeias se fecharam, até que eu, Débora, me levantei e me pus como mãe de Israel. Ela disse, as coisas ficaram ruins, as coisas estiveram ruins, o inimigo cruel pisoteou, mas eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Sabe quando as coisas começaram a melhorar? Quando uma mulher, para vergonha de todos os homens, quando uma mulher resolveu descruzar os braços, tirar as mãos dos bolsos, quando resolveu se levantar, como ela disse, me levantei como mãe de Israel. Muito bem, vamos continuar. Alguém decidiu ajudar, já é um passo. Estamos falando tanto de Débora, mas quem foi a Débora? Bem, ela surgiu nesse tempo turbulento, tempo de ventos contrários, tempos difíceis, fazem almas valentes. Agora, ela surgiu aí, primeiro atendendo pessoas aflitas. Ela tem 3 títulos no capítulo 4, aí no versículo 5, versículo 4, perdão. Ela tem 3 títulos significativos. Primeiro, ela é chamada de mulher profetisa. Depois, ela é chamada de mulher de lapidote. E aí, finalmente, ela recebe o 3º título, que é juíza, tá? Então, você tem que pegar esses 3. Na verdade, esses 3, eles viram um só, porque a profetiza, meus irmãos, nós vamos ver, o que é um profeta já, mas é realmente uma pessoa que aconselha, que traz uma palavra. Quando você vê a palavra esposa ou mulher de lapidote, o marido dela se chamava Atocha, o lapidote. Então, quando você vê isso aí, você vê que tem que voltar lá no livro de Gênesis
E a palavra de Deus diz que Deus criou o homem a mulher para quê? Para ser a auxiliadora. Vejam só, os termos bíblicos para ela vão se juntando. Uma mulher que tem, meus irmãos, a palavra, uma mulher que tem o conselho, uma mulher auxiliadora, e aí finalmente ela é chamada de juíza. E um dos termos bíblicos para juiz é justamente conselheiro. Juiz é conselheiro. E aí ela mesmo se levanta, no versículo 7 do capítulo 5, e se autodenomina. Ela fala, eu fui, eu me levantei como mãe de Israel. Fica até uma dúvida para nós, como a gente pode ver aqui, é uma juíza ou ela é uma profetisa? Como é que é? Olha só, Débora, ela foi predominantemente profetisa. E isso concorda com o versículo 4 que nós lemos, né? O papel de juíza foi secundário ao papel de profetisa. Por ser uma profetisa, se tornou juíza, ou seja, muito parecido com aquilo que foi Samuel. Samuel, ele não foi juiz e depois profeta, não foi verdade isso aí. Quando Eli morreu, ninguém foi lá e elegeu o Samuel um profeta. A Bíblia diz que quando morreu Eli, o Samuel começou um trabalho de ir cidade em cidade, ensinando a palavra de Deus para as tribos. E quando os filisteus, depois de 20 anos, se levantaram para oprimir e dar uma grande derrota ao povo de Deus, o Samuel ajuntou aquelas pessoas e colocou eles diante daquele sacrifício do cordeiro, e eles sacrificaram aquele cordeiro, e o povo disse, Samuel, ora por nós. Ele disse, orarei. E Deus deu um grande livramento à base de trovões. Aí ele se tornou um juiz. Veja, irmãos, ele se tornou um juiz porque era um profeta. A mesma coisa aconteceu com Débora. Ela era uma profetisa, por isso tornou-se uma juíza. Débora, ela, já disse, ela se assemelha a Samuel. Mas uma pergunta para nós aqui, o que faz um profeta? Porque o senhor está falando de profetisa, mas o que faz um profeta? A gente assiste, às vezes, aqueles filmes malucos, né? Então, tem aqueles filmes, e no mundo antigo tinha isso. No mundo antigo, as profetisas eram aquelas moças lindas, maravilhosas, consideradas as virgens que ficavam escondidas em alguma caverna, ou se não na masmorra de algum palácio, não é? E que por ser esse sinônimo de pureza, conseguia ter aqueles poderes extraterrestres, sabe, paranormais, e podia adivinhar as coisas, não é assim que passa nos filmes? E se acontecer alguma coisa com ela e tal, né, pronto, a bruxa quer pegar ela também, não é assim que tem a profetisa lá, que tem essa, esquece isso, a Bíblia não tem nada disso, tá? A profetisa na Bíblia era uma mulher comum. A profetisa na Bíblia, ela estava lá cozinhando no seu fogão a lenha. A profetisa na Bíblia estava lá, ela tinha filhos, ela era casada aqui com o seu tocha, lapidote quer dizer tocha. Então, essa mulher é uma mulher comum, era uma profetisa porque trazia a palavra de Deus para as pessoas. Mas o Novo Testamento fala para nós o que um profeta faz. Aqui está, o que um profeta faz? O que profetiza fala aos homens. O que profetiza fala aos homens para quê? Para edificar, para exortar e para consolar. Isso é o papel de um profeta. Você pode ser um profeta no sentido do termo, quando você consola uma pessoa, quando você exorta uma pessoa, quando você edifica espiritualmente uma pessoa, quando você traz a palavra de Deus para uma pessoa necessitada, sofrida, um coração machucado, você é um profeta de Deus. Débora foi a conselheira, aquela voz das montanhas que inspirava. Irmãos, o trabalho dela era um trabalho até simples. Você vai ver que as pessoas iam até ela e ela fazia o quê? Ela ensinava o caminho de Deus para as pessoas. É o que nós temos aqui no versículo 5. Agora eu quero que você leia comigo, capítulo 4, versículo 5.
Ela habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E o que acontecia aí? E subiam a ela para que as aconselhasse sobre suas causas e questões. Estranhou a tradução? Não, a tradução é verídica. Aqui, meus irmãos, é o que está dizendo. Quando você fala de voz que inspirava, nós estamos falando que Débora, ela se levantou e começou a instruir o seu povo, a vencer todas aquelas dificuldades. Veja só, a cena aqui é pitoresca, irmãos. A coisa mais simples que você pode imaginar é a cena de Débora no versículo 5. Olha lá, ela sentava debaixo das palmeiras, que era dela mesmo, era uma chacrinha. Vai saber se era uma chacrinha de 2.000 metros, se era um alqueiro, se era 10 alqueiros, mas o certo é que ela estava lá na chacrinha dela, correto? Debaixo das palmeiras, tá? Nas montanhas de Efraim, ou seja, bem perto, ela podia ver os carros do Císara lá para baixo. Então, ela estava ali naquele meio, e então você vê que as pessoas subiam a ela para que as aconselhasse sobre suas causas e questões. Então, ela lidava com o dia a dia das pessoas, com os problemas das pessoas, com as aflições das pessoas. Ela ajudava com conselhos. Você sabe que essa palavra que é usada aqui no versículo 4 para juiz ou para julgar, a mesma palavra, ela se encontra no livro de Isaías, capítulo 28 e versículo 26. Não fique surpreso de como está traduzido aqui no livro de Isaías, capítulo 28 e versículo 26. Então, o que lemos? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Sabe essa frase que você está lendo aqui? O instrui corretamente, ou o instrui acerca do que vai fazer, sabe essa palavra aí? Quer dizer julgar. Toda essa frase lá no original é julgar. Julgar era ensinar as pessoas corretamente. Julgar era ensinar as pessoas acerca do que precisa ser feito. Irmãos, essa mulher, ela ficava nas montanhas, com a palavra dela, com os conselhos dela, ela inspirava as pessoas a voltar para Deus, a deixar o caminho mau, a fazer o que é certo, o que é correto, fazer o que é bom, deixar o mal e fazer o bem. Então, ela inspirava, mostrou para nós aqui, irmãos, mostrou para as pessoas do seu tempo, que é possível vencer os males que nos atormentam. 20 anos sendo duramente, violentamente minados, destruídos pelo diabo, por Jabim. E aqui ela se levanta e ela ensina para as pessoas: vocês podem vencer esse mal. Vocês podem vencer o mal que tira sua paz, que te angustia, que destrói a sua vida, que destrói a sua família. Você pode vencer esse mal. Isso veio das montanhas, isso veio de uma voz, a voz de uma mulher. Por isso dissemos, ela é a voz inspiradora lá das montanhas. Agora, uma outra pergunta muito importante sobre Débora: como ela ajudou o seu povo? Aí nós temos aquela imagem do juiz, o Eude, que faz aquela faca e vai lá e mata o rei Eglon, né? Você tem o Otiniel que sai e vence os filisteus. Você tem o próprio Baraque descendo lá, não é? E vencendo os inimigos. Você tem o Sansão pegando aquela queixada de jumento e batendo em todo mundo, matando 1000 filisteus num só dia. Jefité. Então você tem uns guerreiros aí, tipo Gideão, que são valentes. Aí me vem uma mulher e ela fez o quê? Qual era a espada dela? Como é que foi, né? Então, como Débora ajudou o seu povo?
não foi pegando em armas. Ela até subiu no Monte da Vitória, ela até subiu no Monte Tabor, mas ela não pegou em armas, não tinha uma espada, não tinha uma lança, não tinha sequer uma adaga na mão, ela não tinha. Qual era a tarefa de Débora? Como ela ajudou o seu povo? A sua tarefa era dar conselhos. A sua tarefa era inspirar derrotados, doentes, arrasados pelo inimigo, a vencer. Foi assim que ela ajudou aquelas pessoas. Ouvindo corações feridos, final do voltando lá em Juízes, no capítulo 4, versículo 5, final diz que os israelitas subiam a ela para receber esse conselho, a juízo, Então ela tinha, apesar de ser uma mãe, de uma esposa, de cuidar da casa, ela tinha tempo para quando chegasse uma família, quando chegasse algum conhecido ou desconhecido, um estrangeiro de longe, de qualquer uma das tribos, ela tinha um bom conselho para dar, aconselhando a deixar o pecado da idolatria. E esse é um trabalho, meus irmãos, de juiz mesmo, de uma pessoa conselheira. Vamos abandonar o pecado precisa ser abandonado. Aconselhando a se unir, que eles precisavam ficar juntos. O próprio chamado dela, falando ali, atrai muita gente atrás de você, Baraque, e também no seu cântico, chamando as tribos, e não sendo correspondido por muitas tribos, mostra que ela trabalhou muito para que as tribos se unissem. As tribos estavam desunidas desde o tempo de Josué, e ela trabalhou muito para que houvesse uma união. Meus irmãos, quando os irmãos de uma igreja, pode ser pouco, não tem problema, mas tem que ser unido. E se há uma desunião, isso é trágico, isso é destruidor. Então, ela trabalhou muito para que aqueles irmãos, eles fossem unidos, aconselhando a lutar. Vocês têm que lutar. Chamou o Baraque, Baraque, você tem que lutar, Baraque, Deus está te chamando para lutar. Você vai ver isso no capítulo 4, no versículo 5, chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse, Deus, o Senhor, Ele te deu ordem, dizendo, vai, chama muita gente ao Monte Tabor, toma contigo 10.000 homens, e eu vou te atrair até o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros, com sua multidão, e eu vou te dar na tua mão. Deus está falando isso para você. Meus irmãos, ela é uma voz que inspira vitória. É uma voz que inspira vitória contra o mal, contra o pecado que nos atormenta. Então a pessoa diz assim, não consigo vencer. Escute Débora. Está aqui, já vamos ver que não foi fácil não, escute Débora. E os seus conselhos começaram, irmãos, a mudar a mente oprimida das pessoas. Começou a dar aquele ar de vitória, eles começaram a mudar suas vidas, eles começaram a pensar que era possível vencer. Por isso ela é inspiradora. Começou sozinha, e de repente você vai ver que ela tem 10.000 homens, atrás da sua voz, subindo na montanha de Tabor. Agora, vamos aqui, porque apesar de todos os obstáculos, ela não cruzou os seus braços. Eu disse, ela sim tinha tudo para cruzar os braços, mas não cruzou. Algumas perguntas como, uma mulher lutar contra o grande Sísera, que no versículo 3 diz que tinha 900 carros. Irmãos, ele era um general famoso, 20 anos de vitória, nunca perdeu, só crescia. E ela, uma pobre aldeã. Aqui é meio desigual, não é verdade? Você tem um grande general e uma pobre aldeã. E o Sísera estava acostumado a atacar os inimigos e vencer, e matar os homens. Sabe o que o Sísera fazia com mulheres como a Débora? Ele pegava, jogava em cima da carroça dele, junto com as outras mulheres, de todos os maridos que foram mortos, e levava embora para casa. Era isso que ele fazia.
Bem, ela canta isso, por isso que eu estou dizendo, no final do capítulo 5, a mãe do Císera está lá na janela, esperando o filho voltar com aquele monte de mulher, com aquele monte de... E não voltou, dessa vez não voltou. Então, irmãos, ele, o Císera, estava acostumado a matar, né? E aqui, a pergunta que eu fiz, uma mulher lutar contra esse grande Císera? Outra coisa, ela quer ir para a luta rodeada de um monte de homem medroso. Quando ela disse para o Baraque, Baraque, levanta, atrai muita gente, vá, né, até o Monte Gilboa lá, eu vou fazer o seguinte, né, Deus está dizendo que vai dar grande vitória para vocês, porque vai levar o inimigo lá e vocês vão vencer ele. Ele disse, eu? Não, eu só vou se você for, né? Então, ele fica com medo. Ele só diz, não, se você, mulher, for, eu, homem, vou, né? Não, não é uma coisa legal? Não é uma coisa legal para nós que somos homens, não é verdade? A pessoa fala, eu sou homem, eu não preciso que ninguém vá... Não, ele está dizendo o contrário. Eu digo outra coisa, ele era o homem mais valente de Israel. Ah, isso é o fim da picada? O homem mais valente de Israel diz para ela, eu só vou se você for. Você for, eu vou. Se não for, eu não vou. Ela disse que iria. Ah, então eu vou. Só que você não vai ter a glória da vitória, disse para ela. Uma mulher vai ter a glória da vitória. E foi o que aconteceu no final. Mas não pense que ele era um covarde. Longe disso. O seu povo estava totalmente despreparado. Quando você lê o versículo 3, 900 carros. 900 carros, o que você está lendo aí é 900 carros. Como é que você vai enfrentar 900 carros? Com quantos carros tem Israel? Não, Israel não tem carro. Bom, mas deve ter flecheiros, deve ter lanceiros, deve ter alguma outra coisa aí, não é? Não tem. Como não tem? Bom, então vamos ler a Bíblia. Capítulo 5, versículo 8. Aqui está o poder bélico do povo de Israel, né? No final do versículo 8 diz assim, via-se por um acaso escudo ou lança no meio de 40 mil em Israel? Olha, o que a palavra de Deus está dizendo para nós é que no meio de 40 mil homens de Israel, você não conseguia enxergar sequer uma lança e um escudo. Mas eles iam lutar com o quê? Boa pergunta, transfiro para vocês essa pergunta, tá? Eles iam com pedra, com osso de jumento, sabe? Pedaço de pau, inchada se tivesse, tudo que você pudesse imaginar, ele estava lá alimando antes da batalha. Era uma força desigual, vocês não acham? Ela pediu para ele ir, ela pediu para ele fazer isso aí. Então tem algumas coisas aqui, irmãos, parecia loucura aventurar-se contra as hostes inimigas. O que ela está pedindo para o Baraque realmente é uma coisa muito esquisita. Eu disse para vocês, irmãos, olha, eu tive o privilégio de subir nesses montes. Quando você olha lá para baixo, ali tudo é formiga, mas dá para ver muita coisa. E se você puder imaginar que eles todos estão lá em cima do monte, 10 mil israelitas, lá com as inchadas, com um pedaço de osso na mão e tal, alimando uma foice, alguma coisa desse tipo, eles olhando lá para baixo, eu fico pensando o inimigo, porque o inimigo ele gosta de fazer uma fusquinha, não é verdade? Desfilando aqueles carros, vai para lá, e dava para ver certinho, sabe? Sabe aquela fanfarra que vai para um lado, vai para o outro e fica bonito? Então, irmãos, fica desfilando toda aquela pompa, aquela força. De um lado o inimigo, exibindo 900 carros, dando voltas e voltas naquela grande planície. E lá em cima, o povo de Deus olhando, talvez imaginando, estamos lascados, né? E agora? O que nós vamos fazer? Irmãos, do outro lado, nas montanhas, o povo de Deus, né? Pobremente armado. Tem uma bete ali. Bete, não sabe o que é bete lá no Paraná? É um pedaço de pau, né? É um pedaço de pau. Conheci um irmão que ele queria dar uma paulada na cabeça do outro. Estava bravo um dia. Pegou um taco de beisebol. Falei, onde você vai com isso aí? Eu vou, me dá esse negócio aqui.
Isso aqui, você vai acabar acertando teu pé, vai se machucar tudo, né? Não vai virar nada isso aí, né? Chorou um pouco, soltou. Agora, veja só, como é que vai enfrentar os carros? Tem uma outra figura aqui, essa outra figura, que não dá para ver muito, mas os carros, meus irmãos, subia 3, 4 soldados num carro, com lanças, com flechas, e esses cavalos não está bem ilustrado, mas carregava a lança também, roda com aquelas coisas que saia cortando tudo. Onde um carro daquele passava, matava muita gente. Não dava coragem de enfrentar. A não ser que você fosse aquele chinês, lembra? Na década de 80, 90, tinha aquele chinês, né? Que ficou na frente daquele tanque. Vocês lembram disso? Os mais velhos pode ser que lembram disso, né? Então o tanque ia para um lado, ele ia para um lado. O tanque ia para o outro lado, ele ia para o outro lado, né? Coitado daquele chinês. Eu não sei o que aconteceu com aquele chinês, mas talvez tenha alguém que tenha uma coragem assim. Talvez. Como eu disse, parecia loucura aventurar-se contra as hostes inimigas, mas Deus, Ele honra uma pessoa que não cruza os seus braços. Deus, Ele honra. Se você está disposto a lutar pela sua família, ao invés de cruzar os braços, Deus vai honrar você. Se você está disposto a lutar contra um vício, ao invés de sentar e cruzar os braços, Deus, Ele honra você. Se você está disposto a abrir a sua boca, pregar o Evangelho para os perdidos deste mundo, ao invés de cruzar os braços, Deus, Ele vai honrar você. Deus honra aqueles que não cruzam os seus braços. Ele multiplica a nossa coragem. Eu disse que ela começou sozinha, lembra? Uma mulher sozinha, lá no cume de uma montanha. É uma voz, a voz do Batista era a voz que clama no deserto, lembra? Pois bem, a voz da Débora era a voz que clamava das montanhas. E ela ensinando uma família, ensinando duas, passava um guerreirozinho lá de meia tigela, ela ensinava o camarada de Açaia Valente, o dia que se juntar eu vou, né? Então, o certo é o seguinte, o certo é que nesse período, quando o nosso Baraque sobe o Monte Tabor, ele tem 10 mil atrás dele. Ela começou sozinha, e aqui tem 10 mil querendo acompanhar a Débora e o Baraque. O que isso significa? Que Deus, Ele multiplica a nossa coragem. Ele multiplica dentro de nós, Ele multiplica do nosso lado. Uma pessoa que começa a pregar o Evangelho, ele nunca termina sozinho. As pessoas vão segui-lo. As pessoas vão vir para a igreja, as pessoas vão ouvir a palavra, as pessoas vão se converter, um vai virar muitos, é o que está acontecendo aqui. O inimigo é forte, é poderoso, a guerra parece ser invencível, mas aqui já tem 10 mil querendo seguir. Outra coisa, ele toca, meus irmãos, ele honra, tocando corações de uma forma individual, como ele fez com Baraque. Não, o Baraque medroso, não, calma, ele estava meio com medo, é verdade. No capítulo 4, quando chegou a hora da batalha, e o inimigo estava lá desfilando todos os seus carros, a palavra de Deus diz no versículo 13, que o inimigo, ele convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, eram milhares de pessoas naquele vale, querendo matar o povo de Deus. Versículo 14, então Débora disse para Baraque, levanta, homem, esse é o dia que Deus deu Sísera na tua mão, Deus já saiu na tua frente, e agora? Eu desço ou eu não desço? Lá tem tanto carro, tem tanto soldado, e eu aqui, coitado de mim, mais ou menos tem meia dúzia de estilingue. Irmãos, aí é por isso que Baraque, ele entra no capítulo 11 de Hebreus, onde são nomeados os heróis da fé. Quando ela fala, levanta, desce, porque Deus já foi na frente, ele diz,
Então Deus vai na frente, eu vou atrás. E desceram que nem doido, sabe? Desceram, foram lá e partiram para cima. Ia ser, meus irmãos, como diz, ia ser uma judiação, não é? Ia ser uma judiação, aqueles carros passando por cima deles, o inimigo flechando de longe. Dá até dó. É que nem você vê nos filmes lá, sabe? Ia ser uma coisa triste de ver. Só que a Débora disse, Deus está na frente. Sabe, meus irmãos, Deus honra tocando corações individuais, como o de Débora, como o de Baraque, né? Que desce, que luta. Agora ele está valente. Deus honra porque o capitão, o Sísera, escapou, quando eles estavam perdendo a guerra, escapou, né? E foi lá numa tenda, e Deus tocou no coração de uma mulher, e uma mulher deu um leitinho meio contaminado para ele, deitou, dormiu, caiu um sono medonho, e aí ela foi lá e deu uma paulada na cabeça dele, e ele morreu, tá? Matou o inimigo, acabou, a guerra foi vencida. Agora, Deus, como disse Débora, ele sai na tua frente. Quando a pessoa descruza os braços, Deus, ele sai na frente. Aqui no capítulo 5, no versículo 20, vamos ler aqui, capítulo 5 e versículo 19, perdão. Vieram reis e lutaram. Ela está descrevendo a batalha. Ela está mostrando para nós como foi a batalha. Então você quer saber como é que foi a batalha? A Débora cantou e disse, os reis lutaram, no versículo 19, pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas do Megido, não tomaram ganho de prata. Ela disse, os reis lutaram, em 20 anos eles sempre venceram. Agora ela disse, dessa vez perderam. Né? Ela está dizendo isso aqui, ela está dizendo, dessa vez não ganharam não. Versículo 20, por quê? Porque desde os céus pelejaram, as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, lutaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, à força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Eu vou descrever o que aconteceu aqui para vocês. No momento em que Baraque e aqueles 10.000 homens descem naquele vale, no momento que eles poderiam ser destroçados, o que Deus fez? Veio o que você conhece aqui no Brasil como tromba d'água. Já viu tromba d'água? Olha, e você vê onde o irmão Clodoaldo, a irmã Adriano, o Edinho e a Camila, parece que eles estiveram lá, né? É uma região que dá muita tromba d'água, aquela região. O que é uma tromba d'água? Chove em algum lugar e aquela água desce e vira um mar. O negócio vira uma água violentíssima. Então Deus mandou uma chuva, mas uma chuva torrencial. E quando os cavalos e os carros estavam fazendo aquelas voltinhas de piroleta lá, para fazer uma gracinha para atacar, começou a encalhar, porque a chuva veio, e você sabe, virou um pântano, um pantanal, e o carro começou a empoçar, como está dizendo no versículo 22, as unhas do cavalo se despedaçaram, o galopar dos seus valentes, não conseguia andar mais, eles presos lá em cima do carro, o carro não podia matar ninguém, e agora, presos naquela lama, quem tem a vantagem? O povo de Deus. Irmãos, Deus honra. Deus, Ele honra aqueles que descruzam os braços. Isso nos dá força para lutar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, lutar pela nossa igreja, lutar para ganhar almas para Jesus. Tem pessoa que sofre tanto, a gente tem orado por pessoas que sofrem tanto com vício. Isso nos dá força para lutar, sabendo que Deus, Ele sai na frente. Essa chuva tempestuosa, o inimigo não esperava. Tem muita coisa que o inimigo não espera quando o povo de Deus se levanta.
Débora nos ensina não cruzar os braços diante de um mundo necessitado. Você não pode ver um irmão necessitado e ficar de braços cruzados. Se ele estiver passando necessidade, teu irmão está com fome, dê pão. Teu irmão está precisando de um socorro, socorra. Você não pode ficar de braços cruzados. São irmãos em Cristo Jesus. Sejam aqueles que precisam de uma ajuda material, sejam aqueles que estão sendo vencidos pelo diabo. Nós não podemos cruzar os braços. Nós não podemos fazer o que está escrito aí, o irmão leu, capítulo 41, correto? O que você leu no capítulo 41? As pessoas que iam visitar aquele doente esperavam que ele morresse. Você pode imaginar uma coisa dessa? Aquele que fala que é irmão, eu quero que fulano morra, vai morrer, tal, né? Tá certo, é o que ele estava dizendo, é o que o salmista está dizendo, eles querem que eu morra aqui nessa cama, porque eu estou doente, mas Deus levantou ele. Então, irmãos, veja só, né? Sejam aqueles que precisam de uma ajuda material, sejam aqueles que estão doentes espiritualmente, você não pode ficar de braços cruzados. Não podemos ficar de braços cruzados vendo tantas pessoas indo para o inferno. Sabe, você não pode olhar um lugar e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Não, você não pode fazer isso. Você não pode olhar e dizer, olha, aqui não dá, aqui... Por isso, meus irmãos, eu tenho rogado muito a Deus, pedido muito ao Senhor, Senhor, o Senhor me dá a graça de poder começar um novo trabalho ainda esse ano. E Deus, assim que acabar a pandemia, e a gente poder alugar alguma coisa ou ir em algum lugar, nós já temos até o lugar. Deus, Ele vai fazer. Você sabe como é que nasceu o trabalho de Oriente? Todas as vezes que a gente passava lá, eu olhava aquela cidade e dizia, olha, Senhor, o Senhor tem misericórdia, que o Senhor possa nos conceder, Senhor, de ter um trabalho nesse meio campo, porque saía daqui de Marília, né? Os irmãos saíam todos juntos, a nossa Kombi saía lotada, né, Flávio? Saía e aquele povo ia feliz, sabe? Contente, alegre, e aí chegava lá em Pompeia, mas tinha um vazio naquela pequena cidade. Então, meus irmãos, quando você ora para Deus, Deus Ele honra, e aí nasce um trabalho. Um pastor que estava lá, já faleceu, disse, ei, comece a fazer culto na minha casa, né? Comecei, mas o homem morreu. E aí, meus irmãos, veja que coisa, né? Então, parou, a coisa ficou meio paralisada por causa da morte. E aí nós tínhamos uma irmã aqui chamada Tabata, né? E ela tinha um namorado que era de Oriente. Eu disse, você é de Oriente? Sou. Não, não pode fazer culto na tua casa, não. Eu moro com a minha avó. Eu digo, não tem problema, eu gosto das vó, né? Pode ser vó também, não tem problema nenhum, né? E aí, a irmã Vilma abriu a casa dela. Mas a gente não pode ficar de braços cruzados. Isso nós não podemos. Jesus pede para erguer os olhos. Precisamos ver o que Deus vê. E o que Deus vê? Um mundo perdido, necessitado, almas doentes, sofrendo, sem salvação. Como Paulo. Paulo ele estava na cidade de Atenas só por um acaso. Já ele ia pegar o navio, né, o Uber antigo, e ia continuar a viagem. Mas o Timóteo demorou, o Silas demorou, e ele olhou para a cidade, só tinha ídolos. A palavra de Deus diz que o coração dele começou a tremer, ele ficou compungido, começou a dar um treco nele, ele disse, não, eu tenho que pregar, eu tenho que evangelizar. E ele falou de Jesus. Adames se converteu, outras pessoas se converteram. Meus irmãos, todo crente, ele tem o dever de ser um inspirador em tempos difíceis. Como eu disse, como Jesus. Até eu ia pedir para o Rafael, mas eu esqueci, né? De cantar aquele corinho, seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, olha aí, conselheiro, que é o que Débora faz, ela dá conselhos, ela inspira. Então o nosso Jesus é o exemplo de inspiração. E irmãos, o que faz um conselheiro bíblico? O que eu posso fazer? Eu não sei lutar com arma, Deus não quer isso não, Deus quer que você seja um conselheiro também. Um conselheiro
é aquele que busca uma solução bíblica para os problemas, seja dele, seja dos outros. Conselheiro é isso, é você buscar uma solução bíblica, um conselheiro bíblico, né? Então você vai buscar uma solução bíblica, procurar as pessoas a viver de uma forma bíblica no mundo que jaz no maligno, no mundo tomado pelo mal. Um conselheiro vai fazer isso, um conselheiro espiritual vai fazer isso aí. Então a gente não pode ficar de braços cruzados. Tem uma alma sendo oprimida, descruze os braços. Termino dizendo, por que Deus nos ajuda? Por que você está aqui? Por que você se converteu? Por que você está ouvindo a palavra de Deus? Mesmo o pessoal que está na live, por que está aí sentado aí, vendo no computador, né? Então, por que Deus nos ajuda? Olha o que Paulo diz para nós em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como ele fala de Deus. Pai de todas as misericórdias, Pai da consolação. É assim que ele chama o nosso Deus, né? Que nos consola em todas as tribulações. Deus nos consola em toda a tribulação. Sabe por que você foi consolado? Para ficar todo contente? Ai, que bom que eu fui consolado, estava tão triste, né? Sabe por que a Débora consolava as pessoas e inspirava as pessoas? Não é para voltar aliviados para casa, não, para lutar, para vencer o inimigo. Você é consolado, você é salvo por Deus. Deus te salvou porque tem um objetivo, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação. É por isso que Deus te salvou, para você pregar para que outras pessoas sejam salvas. É por isso que talvez Deus te libertou de algum mal, para poder ajudar pessoas que estão naquele mal e precisam ser libertados. Por isso uma pessoa consegue vencer o vício, para poder ajudar pessoas a vencer o vício. Por intermédio da consolação que temos, consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. No versículo seguinte ele diz que é Cristo. Então, irmãos, Cristo é a solução. Veja, o que nós aprendemos hoje? Que Débora nos ensina mesmo a não cruzar os braços ante um mundo necessitado. É isso que nós aprendemos. Agora, o que esse mundo precisa? Esse mundo precisa de ouvir o Evangelho, ouvir falar de Jesus. É isso que esse mundo precisa. Saber que Cristo morreu na cruz para salvá-los. Saber que Jesus, Ele veio a este mundo para nos libertar das mãos de Satanás, das obras do diabo, e que há vitória em Cristo Jesus. Mesmo nós, que já entregamos a vida para Jesus, temos lutas diárias, e Cristo a todas nos ajuda. Por isso, meu irmão, meu amigo, não se esqueça. Você vai cruzar os seus braços, ou vai fazer como Débora? Eu estou sozinho. Ela estava também. Ela também estava sozinha. Terminou sozinha? Não. Como é que foi o fim? Vitorioso. Quando você prega a palavra de Deus, uma pessoa entrega a vida para Jesus, você também é vitorioso. Há uma grande vitória. Amém?